Ray Carney era apenas um pouco inclinado quando se tratava de ser desonesto. Para seus clientes e vizinhos na Rua 125, Carney é um vendedor honesto de móveis com preços razoáveis, fazendo uma vida decente para si e sua família. Ele e sua esposa Elizabeth estão esperando seu segundo filho, e se seus pais em Strivers Hall não aprovam ele, ou seu apartamento apertado em frente aos trilhos do metrô, ainda está em casa. Poucas pessoas sabem que ele descende de uma linha de capangas e bandidos da cidade alta, e que sua fachada de normalidade tem mais do que algumas rachaduras. Rachaduras cada vez maiores. Harlan Shuffle é um conjunto de 3 histórias vagamente relacionadas sobre o vendedor de móveis e bandido relutante Ray Carney. Ele quer levar uma vida honesta, mas isso não é fácil como um homem negro no Harlem dos anos 1960. Então, devido a necessidade e circunstâncias infelizes, ele continua sendo puxado para negócios desonestos. A sinopse do livro promete assaltos, e imediatamente penso em assaltos bem planejados e bem executados à la Ocean's Eleven. Mas o que eu consegui em vez disso foram jeans. Carney e seus amigos, por meio de esquemas e más decisões, causariam o tipo de problema que Carney só pode resolver por caminhos tortuosos. Agora isso soa interessante o suficiente, mas por algum motivo, não parecia convincente quando eu estava realmente lendo. Talvez eu não seja o público certo para esse tipo de gangster noir. No entanto, um problema ainda maior é que o estilo de escrita não funcionou para mim. Em vez de liderar com informações contextuais, Vitead frequentemente lançava o leitor direto em pensamentos aleatórios ou novos personagens, dos quais havia muitos, sem explicação. Então, depois de muitos parágrafos de tagarelice incompreensível, ele finalmente fornece o contexto, ponto em que o leitor seria forçado a voltar e reler tudo novamente para entender. Desta forma, li várias partes deste livro muitas vezes. Há uma seção transversal abrangente da criminalidade de Nova York representada. Ray, com sua pretensão de ser um empresário rígido, cruza o caminho com chefes da máfia oliosos, traficantes de 2 bits, tipos intocáveis de dinheiro antigo, filhos da puta holandeses originais e frios policiais na tomada. E todos no meio. O cenário do Harlem, com seus bares de mergulho, lanchonetes gordurosas, casas de Strivers Hall, é vibrante e definitivamente o maior trunfo do romance. Vitead camadas batidas da história negra, de Seneca Village a Freedom Riders, ao longo da história como um pulso, vivificando esse senso de lugar. Apesar de um cenário e ambiente atraentes, este romance erra o alvo quando se trata de narrativa. Muita ação acontece fora do palco, muito da narrativa é ocupada com o preenchimento de histórias de fundo ou pegando o leitor entre os saltos no tempo. Não acontece o suficiente em tempo real. Os melhores personagens, Olá, Pepper, um brilho de olhos de cascalho e macacões, não são dados o suficiente para fazer. A escrita também tem uma tendência a ser desfocada. Mesmo a mais direta das cenas se estendia para preencher muitas páginas, recheadas de reflexões irrelevantes, apartes e tangentes. Essas reflexões geralmente envolviam personagens que não conhecemos ou contextos que não temos, o que aumenta a confusão. E quando eu saí disso, não só não entendi, mas esqueci onde estou na cena original. O dinheiro está apertado, especialmente com todos aqueles sofás parcelados. Então se seu primo Fred ocasionalmente deixa um anel ou colar estranho, Ray não pergunta de onde vem. Ele conhece um joalheiro discreto no centro da cidade que também não faz perguntas. Então Fred se junta a uma equipe que planeja roubar o Hotel Teresa, o Waldorf do Harlem, e oferece os serviços de Ray como cerca. O assalto não sai como planejado, raramente o fazem. Agora Ray tem uma nova clientela, composta por policiais suspeitos, gangsters locais cruéis, pornógrafos de 2 bits e outros bandidos variados do Harlem. Assim começa a disputa interna entre Ray, o lutador, e Ray, o trapaceiro. Enquanto Ray navega nessa vida dupla, ele começa a ver quem realmente puxa as cordas no Harlem. Ray pode evitar ser morto, salvar seu primo e pegar sua parte da grande pontuação, mantendo sua reputação como a fonte principal para todas as suas necessidades de móveis domésticos de qualidade. A engenhosa história de Harlan Shuffle se desenrola em uma bela cidade de Nova York, recriada no início dos anos 1960. É uma saga familiar disfarçada de romance policial, uma peça hilária de moralidade, um romance social sobre raça e poder, e finalmente, uma carta de amor ao Harlem.